Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu decidi fazer mais esse vídeo porque eu estou encantado com o tema que eu estou estudando para o próximo livro, que são as ligações entre a psicanálise e as tragédias gregas. É um tema riquíssimo, por isso serviu de fonte aí tanto para o Freud quanto para o Lacan, também para o Jung. É riquíssimo. E hoje eu quero fazer aqui uma análise de dois mitos muito interessantes ali da tradição grega. Um deles foi encenado como tragédia, escrito por Ésquilo, né, que é o Prometeu acorrentado, e o mito também de Sísifo. O que eles têm em comum? Prometeu tem aquela questão de que ele roubou o fogo dos deuses para transmitir aos mortais. E o que esse fogo dos deuses representa? Representa o conhecimento. Então, os seres humanos, de posse desse conhecimento secreto dos deuses, eles se tornariam como os deuses, poderosos como os deuses. A gente vê também essa alegoria no mito de Adão e Eva, que Deus, Elohim, que nesse período aí da tradição judaica não era o Deus Yahvé, seria o Deus El, que ele, ali na questão do paraíso, que ele proíbe Adão e Eva de provarem da árvore, do fruto do bem e do mal. Por quê? Provar da árvore do conhecimento também seria ali uma forma de acessar os conhecimentos secretos dos deuses, seria uma forma de se igualar aos deuses. E um outro mito também que a gente tem nesse sentido é o mito de Sísifo, que ele tem várias situações que ele engana os deuses, que ele trai ali os desígnios dos deuses. Um deles é até da questão da morte, que ali o reino dos mortos seria o Hades, onde o reino subterrâneo, e que ele teria enganado o Hades e burlado até a questão da morte. Então, esses três mitos, o que a gente tem em comum é de uma transgressão a uma ordem dos deuses, transgressão ali de uma lei divina, e que essa transgressão acarreta em uma punição eterna. No caso da cultura grega, essa, vamos dizer assim, a arrogância dessa transgressão aos desígnios divinos é chamada de hibris, que é a hibris. O que é a hibris? Traduzida, entendida como excesso, desmedida, arrogância, porque na ética do cidadão grego, cada indivíduo tem o seu metron. O que é o metron? É a medida, ou seja, é a harmonia, o equilíbrio que o sujeito deve desenvolver na sua conduta ética. E quando você rompe esse equilíbrio com algo excessivo, com uma desmedida, isso é a hibris. E a hibris, ela acaba acarretando num erro. Esse erro é chamado de amartia, em grego. Então, quando o sujeito ele comete uma armatia decorrente de uma hibris, ele recebe uma punição divina, que é a nemesis. Então, tanto Prometeu como Sísifo, eles são vítimas de uma nemesis, ou seja, de uma vingança divina. No caso, Prometeu, de ficar ali no Tártaro, que é uma parte ali do Hades, ali do mundo do subterrâneo. Não é como a cultura grega, aliás, a cultura cristã, que tem um inferno, não é um inferno. Não, a cultura grega é o Hades. Então, uma parte ali do Hades, que é o Tártaro, Prometeu, ele fica acorrentado pela vida eterna ali, quase crucificado, e vem um abutre todo dia comer o fígado dele. Esse fígado se regenera e no outro dia o abutre vem de novo
E Sísifo, que é condenado a rolar uma rocha, um rochedo até o topo da montanha, e esse rochedo cai de novo, Sísifo tem que voltar lá, rolar, e assim ad eterno, não é? E no mito judaico, cristão e do Adão e Eva, a gente sabe que no caso o castigo ali teria sido a perda do paraíso, né? A perda da terra paradisíaca, o jardim do Éden. Então, o que é interessante da gente pegar, no caso, vou me focar principalmente nos mitos gregos, né? O que nos ensina esse mito em termos de psicanálise, né? Primeiro, que é importante que a gente conheça a cultura grega, os valores da cultura grega, como eu falei, dessa questão da híbris, do metron, da amartia, da nemesis, né? Ou seja, que a ética do cidadão grego exige ali um equilíbrio, que é o metron, que você cometeu um ato excessivo a esse equilíbrio, uma desmedida, por exemplo, a arrogância em relação aos desígnios dos deuses, leva você a cometer a híbris. Em decorrência da híbris, o erro, que é a amartia. E como decorrência, os deuses, eles punem os seres humanos com a nemesis, que é o castigo divino dos deuses. Então, eu vou fazer aí uma relação aí que eu acho interessante, que é da questão do que a psicanálise chama ali do processo do desenvolvimento do ser humano, da questão da castração e do complexo de Édipo. Obviamente que eu não vou entrar nesse complexo de Édipo, até porque dá para a gente também abordar na questão do mito do Édipo, que o mito do Édipo ele é muito mais rico do que o complexo. Né? O mito do Édipo tem questões ali muito interessantes que a gente precisa analisar com mais cuidado. Mas essa questão que aparece em Prometeu e em Sísifo, de transgressão das leis divinas. Então, essa é uma questão importante. E a outra questão que é a posse do conhecimento dos deuses, algo que poderia tornar os seres humanos, meros mortais, semelhante aos deuses, porque os deuses seriam os seres plenos, os seres completos, os seres que têm o poder, que têm a lei, né? Então, que em termos psicanalíticos a gente pode pensar isso? Primeiramente que assim, o Freud ele faz até essa interpretação no Futuro de uma Ilusão, de 1927, em que ele analisa as religiões, em que ele vê essa representação de Deus como sendo uma criação humana, né? Uma criação da cultura, uma criação do psiquismo ser humano, que seria uma projeção da figura paterna, do pai fálico, ou seja, do pai completo, do pai pleno, né? E essa posse desse conhecimento, no caso de Prometeu, o fogo, no caso de Adão e Eva, a árvore do conhecimento, né? Ou seja, esse conhecimento secreto, o ser humano possuir esse conhecimento, tornaria ele semelhante aos deuses, ou seja, plenos, completos como os deuses. Então, a gente pode analisar, primeiro aspecto, dessa figura de Deus divino, na cultura grega, Zeus, né? Zeus como uma figura, o simbolismo da figura paterna. E não é à toa que Zeus, na cultura grega, é aquele que faz filho adoidado, né? Com mortais, com outras deusas, né? Zeus é um garanhão, né? Na cultura grega. Então, nesses mitos, assim, podemos pensar Zeus como sendo o representante simbólico da figura paterna, e esse simbolismo do fogo, ou seja, do conhecimento, como sendo uma representação do falo. Por quê? Porque o falo, na visão lacaniana, o falo é aquilo que preenche uma falta.
que o ser humano ele tem uma falta estrutural constitutiva, e que o falo ele representa aquilo que preenche a falta, ou seja, o significante do desejo. Então, esse conhecimento dos deuses seria uma representação do falo, na medida em que ele remeteria o ser humano numa condição de plenitude semelhante aos deuses, não é? E quando o ser humano ele vai acender esse falo nessa posse do conhecimento divino, o que acontece? Essa operação falha, né? E o sujeito ele é punido pelos deuses. Essa punição é um simbolismo muito rico da questão da castração, né? O que é a castração? No viés mais lacaniano, é aquele corte que separa, né, a célula narcísica entre mãe e filho, porque o filho representa aquilo que completa a mãe e a mãe que completa o filho, ou seja, é uma célula narcísica, né, em que o filho representa o falo da mãe e o filho está também nesse lugar de preencher o desejo da mãe. Então, o falo ele é o significante do desejo, né, na definição lacaniana. Então, quando os deuses eles colocam uma questão de punição pela tentativa de transgressão dos desígnios divinos, ele está operando essa castração simbólica, ou seja, que é como se fosse dito ao ser humano: você jamais se tornará completo e pleno como os deuses. A sua condição é a condição de sujeito faltante, de sujeito incompleto, ou seja, de sujeito castrado. Então, podemos observar então essa punição aí dos deuses como sendo a operação da lei, né, da castração simbólica, né, ou seja, a operação do significante nome do pai ou da metáfora paterna, que aí vai colocar o ser humano na condição de ser incompleto, de sujeito desejante, né? E um outro elemento muito importante, que tanto em Sísifo quanto Prometeu, ambos sofrem punições eternas, né? Ou seja, Prometeu vai viver ali uma situação de dor que se repete diariamente, que é o abutre vindo comer o fígado dele, e Sísifo tendo que rolar o rochedo até o topo da montanha numa operação repetitiva diariamente. E isso, para mim, fica bem claro, uma analogia com a questão da compulsão à repetição do neurótico, né? O neurótico, ele não consegue elaborar essa questão da castração, que eu falei agora, não é à toa que o Freud disse que o complexo de Édipo, e por decorrência do complexo de castração, que é o complexo nuclear das neuroses, né? O neurótico, ele nunca elaborou de forma adequada essa castração, ou seja, o neurótico ele não suporta lidar com a falta, né? Ele não suporta a angústia decorrente desse processo de ser incompleto. O tempo todo o neurótico busca algo que restitua essa plenitude, né? E é uma busca em vão, porque se nós nos tornássemos plenos, nós deixaríamos de desejar, e o desejo ele nasce da falta. O que nos move, o que nos faz vivo é o desejo, né? Ou seja, é essa incompletude. Só que o neurótico ele tem essa fantasia que persegue de alguma forma restituir essa plenitude e faz com que ele repita compulsivamente essa dificuldade de elaborar a castração, não é? Então, essa repetição do Sísifo e essa repetição do Prometeu aparece como um castigo decorrente da castração, né? E o ser humano ele não passa pelo Édipo e pela castração de forma incólume, sem que ele carregue ali uma certa culpa, né? Então, o que faz
com que o neurótico ele repita isso, ora se tornando ali presa dos abutres, como prometeu, ora tendo que rolar o seu fardo, né, ali nas costas, ali aquele rochedo. E o neurótico ele vive assim com seus fantasmas, né? Então, as tragédias gregas, elas nos falam muito, elas nos dizem muito sobre esse processo da psicanálise, seja com o neurótico, seja com o melancólico, com o psicótico, ou seja, as tragédias nos falam muito sobre o psiquismo humano. Eu posso citar um outro mito, que é o de Orestes, que eu até falei na semana passada, que é uma trilogia de Ésquilo, que tem o Agamenon, as Eumênides e as Coiferas, que tratam ali do assassinato de Orestes com sua irmã Electra, com a morte, o assassinato da mãe, que é Clitemnestra, que a mãe tinha assassinado o pai, né? Ou seja, o marido dela, pai de Orestes e Electra, que era o Agamenon. E eles, para se vingarem, assassinam ela. Só que o Orestes, ele vive atormentado pelas Eríneas, ou as Fúrias. O que são as Eríneas? São divindades que ficam ali julgando a pessoa que cometeu algum crime, como o parricídio ou um matricídio, que foi o caso de Orestes. Então elas ficam ali atormentando o tempo todo, deixou o sujeito literalmente enlouquecido, que essas Eríneas, né, e essa situação do Orestes lembra muito, né, pode ser interpretada como sendo o processo do neurótico obsessivo, né? As Eríneas seriam ali as obsessões que atormentam o sujeito, trazendo situações de culpa, que geralmente estão ligadas ali à fantasia da morte da mãe ou do pai, que no caso ali de Orestes se concretizou, mas no neurótico obsessivo está ali no plano do desejo, da fantasia, né? Então, é uma coisa muito rica a gente utilizar a mitologia grega, as tragédias gregas, para pensar o psiquismo humano, para pensar a dor humana, o sofrimento, e como a psicanálise pode nos oferecer uma resposta diante desse projeto, desse processo, né? Então, falando em projeto, né, o teu projeto de escrever um livro que se chamará O Sofrimento na Clínica Psicanalítica, mas a partir do que eu estou descobrindo aí com as tragédias gregas, pode vir a se chamar a relação entre as tragédias gregas e a psicanálise, ou seja, alguma coisa que una esses dois saberes, porque é uma fonte muito rica, as tragédias gregas, em sua relação com a psicanálise, não é? Então, via de regra, o que nós trabalhamos ali com muito afinco numa sessão de análise é justamente essa repetição do sofrimento. O neurótico ele sempre traz uma angústia relacionada a essa repetição das situações dolorosas que ele não consegue lidar, né? Então, Lacan ele chama esse sofrimento ligado a essa repetição de gozo, né? O que é o gozo? O gozo é uma satisfação inconsciente que vai além do prazer, ou seja, não é algo que traga prazer, é algo que traz sofrimento, mas que esse sofrimento ele traz uma satisfação, não é? Então, o motor da compulsão da repetição é esse gozo, não é? Que o Lacan analisa na sua obra e que a visão de Lacan do processo analítico ali mais para o final da obra não é que o sujeito simplesmente extingua o gozo, mas sim que o sujeito ele não se torne refém desse gozo, que ele desenvolva o que o Lacan chamou de savoir-faire, ou seja, saber fazer com esse gozo, ou seja, o sujeito reconhecer que o sintoma faz parte dele, mas que ele não tem que ser escravo do sintoma, mas sim que ele possa inventar uma forma criativa
de lidar com esse sintoma, de não ser mais escravizado por esse sintoma. Bom, então, por hoje, fico por aqui. Se vocês puderem, leiam aí as tragédias gregas e ver o quanto é importante a gente pensar essa relação de como lidar com a lei, a questão da lei da castração, do quanto ela nos determina, da questão do desejo, da repetição, e que o processo analítico é a forma da gente reescrever a nossa tragédia subjetiva, ok? Grande abraço.